Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é algo que tem mudado a nossa perspectiva como sacerdote, como marido, como filho de Deus. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que antes de sermos marido e mulher, antes de sermos pais, nós somos filhos de Deus. Entende? Então, a responsabilidade, ela aumenta porque eu não tenho só a responsabilidade sacerdotal, mas o que me faz ser um excelente sacerdote é porque eu sou um filho de Deus. Porque eu vivo o Evangelho me alcançou, a palavra de Deus me alcançou. Então, a palavra de Deus me modela para que eu primeiro venha ser um filho de Deus aprovado diante do Senhor. E sendo um filho de Deus aprovado diante do Senhor, eu vou conseguir ser um bom marido, eu vou conseguir ser um bom pai, eu vou conseguir ser um bom empregado, um bom empresário, porque agora as fontes que nos alimenta, que nos conduz, é a palavra de Deus, aquilo que nos guia para viver uma realidade diferente, não é mais a questão da sabedoria humana, mas agora a sabedoria de Deus me alcançou. E por meio da sabedoria de Deus, agora eu vivo a minha vida. Então eu não caminho mais como alguém que tinha um comportamento do mundo, decidindo a partir da própria força do meu braço. Muito pelo contrário, agora eu sou alguém que estou caminhando por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a minha regra de fé, amém? Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós temos livre-arbítrio até ser chamado pelo Senhor. Depois que a gente é chamado pelo Senhor, a gente já não tem direito de escolha. Por quê? Porque aquilo que a gente vive agora é por meio daquilo que está escrito. Então, eu não tenho mais vontade humana, muito pelo contrário, porque agora eu estou subjugado à palavra de Deus. E subjugado à palavra de Deus, embora pareça que a gente está vivendo dentro de uma realidade ditatorial, escravista, muito pelo contrário, é onde a gente encontra a verdadeira liberdade. Vocês estão aí? É onde de fato nós encontramos a verdadeira liberdade. Aquilo que as pessoas falam de liberdade, aquilo que as pessoas falam de vida, na verdade é morte. Na verdade é escravidão. Porque a verdadeira vida, a verdadeira liberdade está no Senhor. E assim, muito. O Espírito Santo é tremendo, porque o texto a leitura que o pastor falou aqui é exatamente o que eu quero construir com a gente hoje, sobre um homem que entregou a sua vida para a salvação da sua casa. Abre comigo Hebreus capítulo 11, a partir do verso 7. Glória a Jesus. Eu entrei nesse retiro do homem ao máximo aos 47 do segundo tempo, né, pastor Alan? Eu estava ministrando numa imersão profética, onde a esposa do pastor Alan estava lá com algumas outras irmãs da igreja. Aí o pastor Alan chega lá para buscar ela, me encontra, aí a gente começa a conversar, ele, vai ter um retiro de homem lá. Eu falei, eu quero estar, cara, eu quero poder colaborar, eu quero poder viver essa experiência com os homens. E é muito bom, cara, a gente ter eventos como esse, ter reuniões como essa, sabe? E o meu pastor fala uma coisa que é muito interessante. Ele, rapaz, culto de mulheres só falta sair mulher debaixo do bueiro, irmão. Parece mulher de tudo quanto é lugar. Mas culto de homem, irmão, rapaz, pra tu conseguir reunir homem é um milagre, mano. É um milagre. Mas poder estar aqui, cara, vocês virem entender a importância de se retirar e muitas das vezes para ouvir uma palavra dura, né? Porque o homem, por si só, ele tem um coração duro. O homem, por si só,
ele é orgulhoso, né? E você sair da sua zona de conforto, sair da sua casa, sair da sua realidade de vida e vir para um lugar aqui, dormir um do lado do outro, na rede, sabe? E escutar uma palavra dura que vai confrontar o teu coração. Não é para qualquer um, não é para qualquer um. É porque você de fato entende que nós precisamos melhorar, crescer, nós precisamos avançar como pais, como esposo, como cidadão, como filho de Deus, como eu falei aqui. E esse é o melhor lugar para a gente estar, para conferir, para refletir, para trazer à nossa consciência aquilo que a gente precisa abandonar, deixar fora, para que a gente possa viver uma realidade que talvez não seja plena, mas ao máximo. Amém? Homem ao máximo, de entregarmos ao máximo aquilo que a gente pode entregar como hombridade, vocação, dentro do plano divino, na história de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Vou repetir. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. É muito interessante porque nós, quando pensamos família, e uma das famílias que a gente lembra nas escrituras é exatamente a família de Noé, né? Outros, quando pensa família, vai pensar a família de Abraão, vai pensar outras famílias na história. Mas quando eu penso família, eu também penso sobre a vida de Noé. Noé era um homem íntegro, Noé era um homem inteiro diante de Deus e dos homens que, em reverente submissão e temor, administrou sementes, recursos segundo as instruções de Deus e, mediante sua fé e fidelidade, alcançou bom testemunho de forma memorável. É muito interessante porque essa palavra íntegro, inteiro, quer dizer que Noé, ele era completo dentro do plano divino, dentro da missão. Ele não era alguém que se movia só de forma operacional, vocacional, mas ele era alguém que estava inteiro dentro do caráter que Deus queria estabelecer naquela época. A história vai dizer que Deus queria destruir a humanidade por conta do pecado. A queda, que é a separação, né? O pecado, que é a queda, que é a separação. E toda separação é morte, toda morte é separação. Gerou esse rompimento no coração do homem. O homem, outrora, ele trabalhava pela missão, o homem, outrora, ele trabalhava pelo propósito. Então a queda, ela gera essa rachadura na vida do homem. O homem agora está trabalhando para suprir necessidade, o homem agora está trabalhando para suprir demanda. Porque antigamente o trabalho do homem, e sempre existiu o trabalho, né, irmãos? A gente vem com muitos discursos. Quando chegar a eternidade eu vou pegar Adão, porque hoje a gente trabalha igual desgraçado por causa de Adão. Não, porque sempre existiu o trabalho. O trabalho sempre existiu e essa foi a missão que Deus deu ao homem. Subjuguem a terra, lavram a terra, se espalhem sobre a terra, façam filhos. Entende? Então o trabalho sempre existia. O que mudou? Mudou porque o homem caiu. E quando o homem cai, agora ele não está mais envolvido nos desígnios de Deus, mas agora está envolvido na sua relação pessoal, humana, orgulhosa, que fala sobre si. Está entendendo? Porque antes da queda, o que o homem produzia gerava frutos, gerava uma realidade eterna. Depois que o homem para de responder a Deus da maneira que deveria responder, o homem começa a produzir coisas sem propósito. As escrituras vai dizer que quando acontece o rompimento, acontece a queda, o que acontece? A terra produz espinho e mato. O que espinho serve? Serve para nada, irmãos. Mato, o que serve mato? Não serve para nada.
Então, quando o homem para de responder a Deus, o homem começa a produzir coisas sem propósito. Então a gente vê ao longo da história, talvez Deus traçando uma costura dentro do tempo para que pudesse alguém se levantar para ele continuar o seu plano sobre a terra. E aí eles são expulsos do jardim, nós conhecemos a história. Deus dá filhos a Eva, um chama Caim, outro Abel. E ali a gente vê desde Caim o coração do homem voltado para uma realidade fragmentada mediante a realidade de Deus. O homem literalmente caído, porque quando você olha a história de Caim, Caim é alguém que está matando o seu irmão, não porque o seu irmão fez alguma coisa com ele, mas porque Deus não respondeu a sua oferta. E no tempo que a gente vive hoje, tem muitas pessoas que estão matando a outra sem motivo nenhum. O pastor falou aqui sobre a correção dos filhos, né? Muitas das vezes nós estamos matando os nossos filhos, querendo corrigir eles com uma medida que não é para medir. Muitas das vezes nós estamos liberando palavras que ferem, que machucam, e que isso pode comprometer o destino dos nossos filhos, da nossa geração. Isso pode abortar a realidade na vida das nossas esposas. Porque se tem uma coisa que afeta a vida de qualquer ser humano, é quando Deus não atenta ao que você está fazendo. Você lembra de Saul? Quando o espírito se retira de Saul, Saul não consegue mais ouvir o conselho de Deus. Então ele vai procurar cartomante, ele vai procurar alguma possibilidade de poder ouvir Deus. Ele fica louco, demoniado. E aí está o grande perigo, é quando a gente para de ouvir Deus, a gente não vê Deus respondendo aquilo que a gente está desenvolvendo, e a gente vai querer sempre usar a nossa força como um meio de autoridade, como um meio de manipulação. Vocês estão aí? Então a gente está vendo um homem Noé inteiro diante daquilo que ele recebeu do Senhor. E o texto que a gente leu, olha, isso aqui é muito interessante. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, ou seja, ainda não tinha acontecido. Então a pergunta que eu faço para nós, será que a gente vai esperar o problema acontecer para a gente corresponder, para a gente mudar? Será que a gente vai ter que, as nossas esposas ter que saírem de casa, separar? Será que a gente vai ter que ver os nossos filhos querendo ir embora, não nos chamando de pai, querendo sair de casa rápido porque ele não aguenta a paternidade dentro de casa? Então Noé, instruído antes das coisas acontecerem, o que ele fez? Ele correspondeu. Ele correspondeu, ele se antecipou. E quem se antecipa, quem caminha à frente do seu tempo, sabe o que fazer quando a realidade acontece. Porque ele já está pronto, ele já está percebendo, ele já está entendendo. Ele não deixa o problema acontecer para tentar resolver, ele se antecipa. Então Noé é um homem que entre os seus contemporâneos andava com Deus, era um homem justo, bem posicionado, e por isso era claramente alguém fora dos padrões e valores do mundo da sua época. Noé fez mais do que apenas salvar sua casa, ele encarnou uma mensagem. Ele foi um pregador da justiça. Até o último dia, antes do dilúvio sobrevir sobre a terra, ele condenou o mundo por tornar-se testemunha do padrão de Deus para o homem e sua família. E se existe 3 coisas que nós homens precisamos ter, é o que talvez vai ser como base para que a gente possa não perder o rumo daquilo que o Senhor tem para nós, Noé recebe uma
Palavra de Deus, uma instrução. Todo homem precisa de uma palavra de Deus. Todo homem precisa de uma palavra de Deus. Repete comigo, todo homem precisa de uma palavra de Deus. E isso tem a ver com instrução. Noé recebe outra questão que todo homem precisa ter. Uma família, filhos e trabalho, a arca. Então Noé tem uma palavra, uma instrução. Noé tem famílias, filhos e tem um trabalho. Todo homem precisa disso. De uma palavra que vai trazer o senso de missão para a sua vida, de uma família e de um trabalho. Qual é a palavra que Deus está falando a respeito da sua vida? Qual é a palavra que Deus tem para sua casa? Será que está gastando a sua vida por essa palavra? Ah, eu não tenho a palavra. Ok, mas você está dentro do Evangelho. Será que você está gastando a sua vida no Evangelho para que a sua casa seja afetada por essa realidade? Será que o seu trabalho está glorificando a Deus naquilo que você está fazendo? Será que você está dando jeitinho? Será que a gente está dando jeitinho ali para poder as coisas funcionar? Ou a gente está sendo correto dentro dos padrões que a gente vive hoje? Porque qual foi o problema de Caim? Ele quis dar um jeitinho na hora de ofertar ao Senhor. Tá entendendo, irmãos? Ele quis dar um jeitinho na hora de ofertar. E todo aquele que quer dar um jeitinho, ele não vai dar o seu melhor. Ele vai dar aquilo que cabe, ele vai dar aquilo que tem. Mas Abel não, do melhor do seu trabalho, ele pegou e ofertou ao Senhor. Caim não, pegou daquilo que sobrava, daquilo que era de costume para ele. Então, será que a gente está dando um jeitinho? Nós precisamos ter esse senso de responsabilidade dentro daquilo que Deus está falando conosco, meus irmãos. Porque se a gente, escute isso aqui, a gente está falando sobre uma realidade sacerdotal, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês que não tem a ver só com você como sacerdote, mas uma família sacerdotal. A relação sacerdotal familiar. Não é só o sacerdote, mas é a família sacerdotal. É a família dentro desse lugar de adoração, de oração, de contemplação, uma família sendo edificada para a manifestação do reino de Deus sobre a terra. Então, qual é a proposta, talvez, aqui para o Retiro Homem ao Máximo? É que nós venhamos ser teleios. O que é isso, teleios? Homens completos, homens maduros. Homens que caminham debaixo de uma verdade, mas não debaixo mais de uma mentira. Por quê? Porque está envolvido numa grande obra, está envolvido numa grande construção. Que construção é essa? Você está envolvido numa construção para que a sua casa seja salva, irmãos. Noé está envolvido numa construção para quê? Para a salvação da sua casa. Está aparelhando uma arca. Por quê? Porque Deus falou para ele que viria o dilúvio. O juízo de Deus viria sobre a terra. E meus irmãos, como é que a gente está preparando a nossa casa para o juízo de Deus? Será que quando Deus vir com juízo, porque ele não vem mais como um cordeirinho, irmãos. Agora ele vem com um leão, com uma espada, para vingar o sangue dos inocentes. Tá entendendo? Deus vai vir como um leão, ele vai vir como agora alguém de fato, como um guerreiro. O profeta, quanto o profeta Joel, quanto o profeta Malaquias, vai falar que, do grande e terrível dia do Senhor. É muito louco, né? Que ele coloca junto a palavra grande e terrível dia. Será grande e terrível ao mesmo tempo. Grande por quê? Grande para aqueles que estão do lado do Senhor. Terrível para aqueles que estão longe. Então Noé está construindo uma arca antes da chuva acontecer. Está envolvido dentro de uma palavra do Senhor. E a partir da sua fidelidade aos recursos confiados por Deus, Noé condenou o mundo, manifestando justiça que vem pela fé. Quem condenou o mundo no tempo de Noé não foi Deus. Foi Noé. Como assim, Jacques?
Porque quando Deus confia a missão dele a Noé, não é mais Deus que está condenando o mundo, mas é Noé com a sua vida que está condenando o mundo. Noé se tornou um padrão de justiça para aquele povo, tá entendendo? Um padrão de comportamento, dizendo que é possível sim ser inteiro, ser integral, ser fiel no mundo que ele estava vivendo. E o mundo que Noé estava vivendo era parecido com o nosso. Pessoas que estavam vivendo de qualquer jeito, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Casavam-se, acho que eu ia dizer, né? Em Mateus 24, que eles casavam-se e davam-se casamento. O que é isso? Casar e dar-se casamento. Eram pessoas que não tinham firmado alianças, pessoas que quebram, faz e refaz aliança, sabe? Aquela coisa, separa, casa, aquela coisa sem compromisso. Por quê? Porque entendeu... Meu Deus, porque entendeu a relação como uma realidade helênica grega. Entendeu o relacionamento a partir de uma ideia grega, afetiva, emocional. Mas a relação, ela é a partir de uma realidade do contexto judaico, que é pacto. A nossa relação com Deus, com as nossas esposas, já não é mais uma relação firmada por papel, é pacto, é uma só carne. É pacto. Então era uma galera que estava viajando na maionese, não percebendo os eventos do tempo, pecando, uma carnalidade. Aqui no Pará não tem não, só no Rio de Janeiro que tem isso aí. E de repente Deus envia o dilúvio. Mas está lá um homem cortando madeira, irmãos, debaixo do sol, debaixo de sol, porque não tinha chuva ainda. Mas estava lá debaixo do sol, gastando a sua vida. E talvez muitos de vocês estão falando aqui, cara, será que vale a pena? Será que vale a pena viver isso tudo aí, passar por isso tudo? Eu quero dizer para você, vale a pena. Porque uma hora a chuva vem, irmãos. E quando a chuva vir, você vai estar com a tua arca pronta. Eu posso ouvir um amém aqui, irmãos? A glória a Deus. Quando a chuva vier, a tua arca vai estar pronta. Continue, irmão, cortando madeira. Continue sendo aquele que está construindo algo que não tem a ver mais com você, mas tem a ver com a salvação da sua casa. Tem a ver com a salvação da sua família. Tem a ver com o destino profético da sua família, da sua casa e de uma geração. Uau! E é muito interessante que a partir do quê? Da sua fidelidade. Isso tem a ver com fé. Porque fé é resposta. Fé é ação. Fé é correspondência. A gente não se move por aquilo que vê, mas por aquilo que não conseguimos ver. E a fé tem a ver com essa realidade. No autor de Hebreus, o mesmo autor de Hebreus, no mesmo capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé. Homens que responderam a Deus por meio da fé. E aí você vê que a fé, ela não está atrelada a uma vida estática, muito pelo contrário, porque todos os homens que responderam por meio da fé, eles entregaram a sua vida por aquilo que eles acreditavam, mesmo não conseguindo ver. Mesmo não vivendo a plenitude da promessa, mesmo não vivendo talvez a promessa de forma completa. Eu amo a parte de Hebreus capítulo 11, quando fala que eles não obteram a promessa. E aí a gente já ouviu durante muitos anos que tem promessa de Deus não morre, né? Quem tem promessa de Deus morre, irmão. O texto vai dizer isso, de Hebreus. Que muitos desses que entregaram a sua vida na missão de Deus por meio da fé não conseguiram ver o cumprimento da palavra que receberam. Por quê? Porque a palavra de Deus, a promessa que Deus tem sobre a sua vida, ela não é pessoal, ela é geracional. Você é só uma parte ou um meio daquilo que é o cumprimento da promessa de Deus na sua vida.
Você não é o fim da promessa. O fim é uma geração. Um fim tem a ver com um legado. Um fim tem a ver com aquilo que você está deixando para os seus filhos. Como foi falado aqui, não tem a ver com uma realidade material, mas uma realidade espiritual eterna. O seu filho pode gastar a sua herança em um mês, mas aquilo que você está deixando dentro dele é eterno, é aqui dentro. Não tem a ver com uma realidade externa, é aqui dentro, irmãos. A marca que tu está deixando na vida dele, não só como um bom cidadão, porque tem muitos pais que não estão na igreja que educam os seus filhos muito bem. Mas o que você está deixando dentro dele, uma realidade espiritual, que isso vai gerar frutos que permaneçam, frutos eternos, que quando você morrer, meu irmão, esses frutos ainda vão estar aí por gerações e gerações. O legado que você deixou vai ficar aí por gerações e gerações. Você não vai ser só lembrado pelo que você deixou de realidade material. Você vai ser lembrado pelo que você trilhou, o poço que você desentulhou, para aquilo que o teu filho, uma geração, pudesse viver a partir de uma realidade espiritual. Porque se Noé não tivesse se comprometido com a palavra de Deus, ele também morreria quando o dilúvio viesse. E aí os bens materiais, irmão, todo mundo acabou, perdeu, veio o dilúvio, veio o juízo de Deus. Mas todo homem posicionado em Deus, quando o juízo vem sobre ele, vira graça. Ah, você não pegou isso não, cara? Todo juízo de Deus, quando vem sobre o homem posicionado, vira graça. Quando a chuva vem para destruir a casa de Noé, ele estava posicionado. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Entende? E isso precisa gerar um senso de urgência na minha e na sua vida. Nós não podemos olhar o mundo do jeito que está e dizer, é isso aí mesmo, não. Porque que esperança escatológica nós estamos deixando para os nossos filhos? Que esperança escatológica nós estamos deixando para a nossa geração? Como homens. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem algo de errado que não está certo. Os homens estão ficando afeminados. Os homens estão perdendo a sua voz de autoridade, de autonomia, de governo. Tem pessoas que estão pedindo aí, né, um programa, perdão por ser homem. Mas o Senhor precisa resgatar essa realidade, esse instinto animal do homem de proteção, de guarda, de cuidado, sabe? Noé, agricultor e pregador de justiça por vocação, tornou-se construtor da arca por meio da qual salvou a sua família do dilúvio. E tornou-se um novo pai da humanidade, cabeça de raça, uma vez que sua família tem sido a única sobrevivente. O homem condenou o fumo pela forma como viveu como filho de Deus. E sábios construtores, é de sábios construtores que estamos falando. A história da humanidade pós-diluviana tem origem na preservação divina da vida de um homem que condenou o mundo da sua época pela forma como pensou família. Já parou para pensar no poder do impacto de milhares de famílias restaurada pelo poder do Evangelho? E aí a pergunta é, como nós estamos pensando família? Como nós estamos pensando família? Se pensarmos família a partir do modo, como eu falei, greco, romano, nós sempre vamos olhar uma realidade a partir de um lugar afetivo, emocional, frágil, que não tem compromisso. Mas se pensarmos família do modo bíblico, por meio da palavra de Deus, nós vamos entender que existe uma missão que foi outorgada a nós pais, a nós homens. Aqueles que estão dando destino, aqueles que estão dando, que está trazendo provisão, que está trazendo proteção.
O que aconteceu com Noé? Aqui você encontra na vida de Noé alguém que está dando proteção, provisão e destino. Tá entendendo? Nós não vamos morrer no dilúvio que vai vir. Destino, proteção, a arca, provisão. Tinha provisão, Deus deu provisão, Deus deu tudo. E o homem agora está multiplicando, desenvolvendo aquilo que Deus deu para ele. Então, como sábios construtores, nós precisamos entender bem em que fundamento nós estamos construindo. Em Atos capítulo 16, 31, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Então temos que estar preparados por aquilo que está para acontecer na agenda de Deus por os últimos dias. Crê no Senhor, e essa crença, como eu falei, ela não está ligado só a uma vida estática. Eu creio, porque crer até o diabo crê. Mas crer é responsabilidade, crer é respondência. Eu creio e a minha crença me faz me mover e mediante aquilo que os céus estão manifestando sobre um lugar, sobre um tempo, sobre uma realidade. Eu não creio só de forma, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, né? Eu sei que Deus é real, Ele é bom, Deus ama. Não, a minha crença, ela está aliançada a partir de uma relação de pacto eterna de amor. O amor pactual. Eu amo meu Senhor. Sabe por que eu consigo amar minha esposa? Porque eu amo o meu Senhor. Sabe por que eu consigo ser um bom pai? Porque eu amo o Senhor. Porque se não, irmãos, nós somos os mais miseráveis dessa terra. O nosso destino era o inferno. Deveríamos estarmos todos... a ira de Deus. Estávamos... de fato, Deus... Desejo de Deus é lançar a espada na cabeça de geral. Matar todo mundo por conta do nosso pecado. Mas Ele nos trouxe para perto por meio do Seu Filho. Estamos enxertados na videira. Aleluia. Então nós estamos fazendo parte de uma relação. Por que eu estou falando isso? Porque tudo provém desse lugar. Tudo começa nesse lugar. Se nosso altar como sacerdote não for restaurado, nós não vamos conseguir desenvolver uma família sacerdotal. E aí, quando a gente não governa esse lugar, não ocupa esse espaço, quem vai ocupar? Nossas esposas. E por isso as nossas esposas estão cansadas, sobrecarregadas. Por quê? Porque além da realidade de casa, cuidar de filhos, administrar o lar, ela também tem que entrar nesse lugar de intercessão e oração pela minha e sua vida. Tá entendendo? Por quê? Porque nós deixamos de estar lá. Você já parou para pensar que isso talvez seja um problema histórico da igreja? Eu nunca vi, nesses 20 anos, né, que eu estou no Evangelho, você já parou para pensar que vamos lá no culto do círculo de oração. E quem está lá no culto do círculo de oração? Sempre as irmãzinhas do coque. As irmãs do coque, de oração. Mas eu nunca vi no círculo de oração os homens de oração. Os jovens de oração. É sempre quem? As mulheres de oração. Aonde a gente perdeu o discernimento desse lugar? Que acha que é as mulheres que precisam estar nesse lugar de oração. Não, irmãos. Somos nós que precisamos estar nesse lugar de oração. Com lágrimas diante do Senhor. Chorando diante do Senhor, pagando um preço. Diante de Deus, para que Deus venha com resposta sobre aquilo que Ele precisa trazer para a realidade da nossa vida, da nossa casa. Então hoje, há uma urgência disso.
de os homens se levantarem de oração. Por isso nós temos dificuldade de ter um culto de oração dos homens. Porque os homens não oram, irmão. A gente não está orando, irmãos. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, não. Aqui é o lugar para a gente se expor. Aqui é o lugar da gente mostrar a nossa nudez. A gente não está meditando na palavra de Deus. A gente não está lendo. Se está lendo muito pouco. Se está orando pouco. E a gente sabe disso. Porque a gente está falando, a demanda do trabalho, o cansaço, o dia a dia, a correria da vida, o estresse, o problema, a dívida, sabe? E isso tem nos tirado do foco. Mas eu não quero ser alguém que está construindo a minha casa sobre a areia. A fidelidade é uma evidência verdadeira da fé, confirmando a palavra de Deus com compromisso de prática. Podemos concluir que fidelidade é resposta. Sendo assim, a fé é o meio pela qual respondemos aos mandamentos de Deus. Não trabalhamos para um dia crer, mas trabalhamos baseado no que agora cremos. Portanto, fé não se limita a quanto alguém pode acreditar naquilo que Deus fala, mas como e quanto o responde. A história bíblica conta que Noé salvou a sua casa como? Acreditando que Deus poderia fazer algo para salvá-lo, construindo algo a partir da sua fé, com fidelidade à palavra de Deus. Não espere a salvação chegar, assistindo o mundo desmoronar, meus irmãos. Construa pela fé, seja fiel ao que foi dito. Saia desse retiro com a consciência do que, cara, se eu não mudar, eu posso comprometer uma geração. Esquece você, não tem a ver com você. Você não precisa sair na foto, o que nós precisamos é morrer. Como semente. Se a semente que cai no campo, ela não morrer, ela não pode dar fruto. E nós, como homens sementes, precisamos morrer para ver a nossa casa sendo tocada pelo Senhor. Efésios capítulo 5, o pastor falou ontem aqui, e é muito lindo esse texto de Efésios capítulo 5, embora Paulo está falando a respeito da igreja, mas ele usa essa analogia do homem e a mulher para simbolizar de fato a relação entre Deus e a igreja. E é muito profundo, porque o homem é como se fosse o Cristo dentro do lar. Que o homem tem que amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Se doou por ela, morreu. Ei, o que Cristo fez pela igreja? Cristo morreu pela igreja. E se a gente não morrer, irmãos, para nós mesmos, difícil nós vamos ver a realidade na nossa casa modelada pela glória de Deus, pela palavra do Senhor. E quando Cristo morre pela igreja, onde ele coloca a igreja? Ele levanta a igreja. E aí é muito poderoso, porque ele vai construindo o texto, ó. Mulheres, homens, ame a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Mulheres, sejam submissas ao seu marido assim como a igreja é submissa ao seu Senhor. Mas como as mulheres vão ser submissas a nós? Porque não existe nenhuma mulher que não queira estar debaixo de uma missão onde o marido morre por ela. Qual é a mulher, irmãos, que não quer estar do lado desse cara que morre por ela todos os dias? E aí ele fala sobre santificá-la, lavá-la por meio da palavra. Para quem? Para ele mesmo. Uau! Então, a resposta, o resultado da sua morte para sua esposa é para você mesmo. Apresentar uma igreja gloriosa. Porque quando chegarmos naqueles dias, eu vou dizer para o Senhor, Senhor, está aqui a minha esposa, está aqui os meus filhos.
Eu fui fiel dentro da missão que o Senhor me deu de guardar, proteger, de lavá-lo por meio da palavra, santificá-la. Eu morri para que eles pudessem ter vida. Tá entendendo, gente? É até que hora, irmão? Né? Até meio-dia? Aleluia. Aleluia. Não espere a salvação chegar assistindo o seu mundo desmoronar. Construa pela fé, seja fiel ao que te foi dito. Traga salvação à sua casa, seu matrimônio e sua descendência. O homem condenou o mundo pela forma como salvou a sua casa. É dessa mentalidade de construtores, legisladores que estamos falando. Não podemos ser gestores de vento, fazedores de fumaça. O profeta Isaías, capítulo 26, verso 18, fala o seguinte, fala de um povo que se contorce com dores de parto, mas o que nasce é vento. É nada. Não consegue trazer salvação à terra. Precisamos de uma fé que gere algo consistente, relevante, que funcione. Que traga livramento, que salve. Noé foi instruído a respeito do que nunca tinha visto. Foi exigido em sua disposição de coração e mente para dar forma a algo que não existia. Portanto, confiar compromete nosso projeto de vida, reputação e segurança. E se tem uma coisa que dentro do evangelho que a gente perde é a nossa reputação. Acabou a nossa reputação, irmão. Quando a gente está diante do Senhor, a gente não tem mais reputação nenhuma. A fé, ela estabelece novos modelos, estabelece a ordem e o padrão do reino de Deus, justiça. Se mobilizarmos isso à semelhança dos dias de Noé, muitos não perceberão o que estava acontecendo e se perderam. É hora de repensarmos a nossa cosmovisão para que não sejamos surpreendidos, despreparados, correndo o risco de ficar fora daquilo que deveríamos ter alcançado. Entende isso, gente? E aí a pergunta é sobre o que nós estamos construindo. O que você está construindo? Uma casa na rocha? Uma casa na areia? Uma torre de Babel? Porque todos nós estamos construindo alguma coisa. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 10, ele fala sobre isso. Cada um veja bem sobre que fundamento está construindo. Não pense você, pense no fundamento que está colocando na sua casa. Construa algo que mantenha seus filhos a salvos. A pergunta que eu faço para nós é: o que você está construindo? Aonde nós estamos construindo? Aonde nós estamos edificando, irmãos? Porque quanto aquele que constrói a casa na rocha e a casa na areia, ambos estão construindo. Agora, vai depender de onde nós estamos construindo. Porque se a nossa casa estiver construída sobre a rocha, as pressões, os ventos, as tempestades... Vamos lá, galera. Foca aqui. Sem distração, por favor. Vamos lá. Se a gente está edificando a nossa casa sobre a rocha, as pressões, os ventos, as ondas, elas não vão nos derrubar. Agora, se estamos edificando na areia, nós estamos, de fato, submisso a qualquer tipo de problema. Vai vir um vento, vai derrubar. Vai vir a chuva, vai derrubar. Vai vir as ondas, vão derrubar. Porque ela está fundamentada não na rocha, não em Cristo. Ela está fundamentada a partir da realidade humana que tem a ver com a vaidade do homem. Uma casa na areia, uma construção rápida, uma construção de aparência. Dá trabalho, irmãos, cuidar da nossa casa. Dá trabalho você ser homem de verdade. Dá trabalho.
Porque eu não quero ser um cara que ganhou o mundo para Jesus, que tocou as nações, mas foi um mau pai, foi um mau esposo. Sabe? Você não pode ser um grande empresário da cidade e você não conseguir se relacionar com os seus filhos. Você pode ter sucesso em todas as outras as coisas da sua vida, mas se você não ter sucesso dentro da sua casa, você fracassou. Nós fracassamos. Sim ou não? Nós fracassamos. Por isso que o espírito dos últimos dias tem nos levado para esse lugar ainda mais de relacional com a casa. Nunca se falou tanto durante esse tempo todo, durante esses anos que a gente veio para cá sobre mesa, sobre tempo de comunhão, de relacionamento, de sentar à mesa, de estarmos à mesa. Nunca se falou tanto tempo sobre isso nesses últimos dias, meus amigos. É voltar ao princípio, é voltar à simplicidade, é voltar a jogar bola com o seu filho, a parar tudo e jogar um videogame com ele, sabe? É você sair com a sua filha, levar ela para ir no shopping, conversar com ela. Porque se você não brincar com seu filho, o mundo vai brincar com ele. Há quanto tempo nós não damos aqui, você que é pai, há quanto tempo talvez aqui você não dá um abraço na sua filha, no seu filho? Há quanto tempo você não dá um beijo no seu filho? Há quanto tempo vocês não saem juntos? Há quanto tempo você não sai com a tua esposa? Só você e ela. Para falar não só dos problemas, mas para celebrar a vida um do outro, cara. Porque às vezes a gente só está sentando para falar dos problemas. Mas de resgatar, e Deus está nisso, cara. Porque se a gente consegue governar a nossa casa, a gente vai conseguir governar uma nação. A gente vai conseguir governar uma cidade, tá entendendo? Porque muitas das vezes a nossa operação, a nossa força, ela está muito mais engajada com aquilo que a gente está fazendo fora do que dentro. Nós às vezes queremos salvar o filho do outro, mas não queremos salvar o nosso. Nós queremos dar o mundo para o filho do outro, mas o nosso ali está pedindo socorro e a gente não está conseguindo enxergar. Isso é muito poderoso. Eu peguei um texto de um pastor, Irineu Gruber. Isso aqui arrebentou com a minha vida, quando eu li isso aqui. Ele fala o seguinte, em 2 Samuel, capítulo 18, 33, diz assim: quando Davi sabe que seu filho Absalão morreu, ele chora dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi aqui está exclamando no enterro de Absalão. Está gritando, está clamando, está com o coração sangrando. Jó, no capítulo 1, verso 21, diz assim: quando Jó soube que seus filhos morreram, ele diz: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Qual o motivo de respostas tão diferentes para eventos semelhantes? Consciência. Jó era o pai que zelava pelos seus filhos, sacrificava por eles, investiu a sua vida na vida deles. E quando eles morreram, ele sabe que fez o melhor por eles enquanto em vida. Davi, embora, pegue isso aqui, irmãos, isso aqui arrebentou comigo. Davi, embora tenha o coração de Deus, nunca conseguiu ter o coração dos filhos. Lidera uma nação, mas não consegue liderar seu lar. Derruba Golias, mas não consegue derrubar as muralhas relacionais dentro de casa.
É o maior rei da história, mas não o melhor pai da Bíblia. Ele quer morrer pelo filho, pois nunca viveu para o mesmo. Amou fora do tempo, gritou quando seu filho não podia ouvir mais. Que hoje possamos abraçar quem ainda podemos. Amar os que podem receber nosso amor. Perdoe enquanto é tempo. Os mortos recebem mais flores que os vivos, pois o remorso é mais forte que a gratidão. Viva pelos que você ama, para não desejar morrer por eles quando for tarde demais. Isso aqui é muito pesado, irmãos. Davi gritou fora do tempo. E esse é o meu maior medo. É gritar fora do tempo. É perder o time, é perder o tempo. Eu tenho uma filha, cara, de 14 anos. Vai fazer 15 ano que vem. Tá crescendo. Meu medo é perder o time. É perder o tempo. É quando vê ela já saiu de casa, casou, foi embora e eu não aproveitei a vida da minha filha de forma mais completa, que pudesse fundamentar ainda mais um modelo paternal, um modelo de homem de Deus, um modelo de esposo com a minha esposa, para que ela pudesse ter um exemplo dentro de casa de escolher alguém que seja à altura da minha vida ou maior, referente ao temor a Deus, o amar a esposa, ao cuidar dos filhos. Está entendendo? Será que os nossos filhos, as nossas filhas, vão querer casar com um homem igual a nós ou diferente da gente? Será que o nosso filho vai querer se tornar igual a gente ou ele vai ter um modelo, exemplo de paternidade de outra pessoa? Homem ao máximo. Homens ao máximo. Sim, o nosso nível de justiça é grande, irmãos. É lá em cima. Pare de ficar murmurando por coisas que são supérfluas. Eu já alinhei alguns irmãos. Como eu falei, embora sou novo, vou fazer 38 anos, mas eu estou 20 anos nessa estrada do Evangelho. E eu entendo que a maturidade não tem a ver com a idade. Também tem, mas não é a realidade plena disso, né? Porque tem muito cara de 50 anos, de 60, 70 anos, que é infantil, né? E você vê muito jovem aí de 20 anos que parece que o cara tem 50 anos. Mas uma coisa que a gente lá no Rio de Janeiro alinhava muito a questão de alguns irmãos era que uma das coisas que a gente ouvia, pastor Alain, era: mas a minha esposa não disse que me ama. Só eu que correspondo ao amor. Aí eu falei, mas aonde está na Bíblia que você tem que amar a tua esposa? Que a tua esposa tem que dizer que te ama? Me mostra. Me mostra na Bíblia onde a Escritura diz que tem que dizer que a tua mulher tem que te amar. Não. O papel do amor é do homem. A Bíblia manda a mulher respeitar o homem, não amá-lo. Lógico que a mulher vai amar o homem. Lógico que a mulher vai amar o homem. Mas a responsabilidade de demonstrar amor não é da mulher. É do homem. Porque a mulher por si só, ela é sentimental, irmãos. A mulher é como um vaso frágil, como diz Pedro. E quando eu falava isso, os caras entravam em crise, pastor. Mas como assim? Irmãos, o papel de amar é teu. Ame sua esposa. Amém, irmãos? Acho que até aqui o Senhor me deu. Eu quero orar pela gente, eu quero orar por nós, porque quem nos fala aqui está dentro também desse lugar. Essa palavra não é para vocês, é para mim também.
Eu estou inserido dentro dessa palavra. Eu sei o quanto eu preciso melhorar como pai, como esposo, como filho. Mas se existe um lugar onde a gente vai começar a ser restaurado e curado nessa área, talvez você não teve um pai que te ensinou esses princípios. E hoje você está pagando um preço alto porque você aprendeu de forma diferente. E às vezes é duro, mas às vezes vai ser a melhor coisa você dizer para o seu filho: me perdoe, porque eu estou aprendendo a ser pai. Eu não sei ser pai. Eu não fui ensinado a ser pai. Me perdoe porque eu não sei ser um esposo. Ninguém me instruiu como é que se torne um bom marido. Eu estou aprendendo, me perdoe. Eu sou frágil, eu sou falho, me perdoe. É nós quebrantarmos nosso coração, meus irmãos. A gente não precisa ser um super-herói, não. A gente só precisa ser verdadeiro. A gente só precisa ser de verdade. Tirar as máscaras. Tirar a capa. Tá entendendo? Dizer: filho, filha, me perdoe. Me perdoe pelos dias, pelo tempo que eu faltei. Me perdoe pelo espaço vazio que existe hoje dentro do teu coração que eu não consegui suprir. Natal do ano passado, nós estávamos na casa da minha cunhada e conversando. Meu pai foi para lá, minha mãe, a irmã da minha esposa, na casa da irmã da minha esposa. Aí meu pai começou a contar a história dele, de como ele era, que o pai dele, o avô do meu pai, batia nele pra caraca, velho. Era duro com ele. Naquela época era... No Rio de Janeiro, assim, imagine numa realidade de interior, né? Devia ser ainda muito mais pesado, né? A criação. Então, o meu pai ele tem filhos, então a criação do meu pai vai ser baseada naquilo que ele viu como modelo. E ele transmitiu isso pra gente. Meu pai, o gesto de amor, a linguagem de amor do meu pai é presenteando. Meu pai não é aquele que nunca chegou, me abraçou, nunca, sabe? Não, mas a linguagem de amor dele era... A forma que ele estava dizendo que estava me amando era me dando alguma coisa. Era me presenteando com alguma coisa. Pra tu ver, eu fui atleta, eu joguei bola, joguei futebol, eu fui profissional. Eu conto no dedo quantas vezes meu pai foi ver um jogo meu. Então a gente... Só que uma coisa que a gente aprende no Evangelho, quem entendeu primeiro morre. O Evangelho me alcançou, agora eu não posso modelar na vida dos meus filhos a criação que meu pai me deu. Eu não recebi aquilo que talvez eu gostaria de receber do meu pai. Ser esse parceiro, amigo, sabe? Não teve isso, mas hoje eu entendo, eu tenho entendimento do porquê o meu pai ser da forma que ele foi. Hoje o meu relacionamento é muito melhor. Mas hoje eu entendo. Só que agora nós somos cristãos, nós somos afetados pelo Evangelho. O Evangelho nos alcançou. Então o que nos modela agora não é a nossa criação, a sua cultura, quando você foi criado, o ambiente que você foi criado, não. Agora o Evangelho entrou em você. Nós estamos sendo curados, nós estamos sendo tocados. Agora nós estamos vivendo por meio da palavra de Deus. Agora é a palavra de Deus que vai nos guiar, é a palavra de Deus que vai nos ensinar. É a partir desse lugar, em nome de Jesus, irmãos. E hoje é uma oportunidade de você liberar perdão por todas as feridas e mágoas que você talvez um dia sofreu do seu pai, por toda a falta. E hoje você replica na vida dos seus filhos. E às vezes você replica sem saber porque está replicando.
O que nós precisamos é ser afetado pela paternidade de Deus. Você não precisa ser a cópia do seu pai, daquilo que ele fez contigo no passado. Não, agora você precisa ser uma cópia de Cristo e transbordar isso na vida daqueles que estão ao seu redor, amém? Libere perdão, perdoe, libere o seu coração, cara. Porque aí tá os frutos, aí tá as bênçãos vindo sobre a nossa vida. É nesse lugar onde a nossa terra é sarada. Entende? E eu quero trazer uma realidade aqui para finalizar e quebrar esse tipo de entendimento. Eu recebi a herança do meu pai, a maldição. Irmãos, quando você entrou para Cristo, Cristo arrancou toda a maldição. Tudo foi para Ele na cruz. Tudo foi esquecido. Tudo foi para Ele na cruz, irmão. Tudo. Tudo. Quando Eliseu recebeu a porção dobrada, ele não recebeu as crises de Elias, ele não recebeu os problemas que Elias tinha, não. Ele recebeu a virtude. Aleluia, a unção. Então, tragado foi a morte da vitória, irmão. Onde está a morte, eu estou aguilhão. Foi quebrado na cruz. Você é livre, meu irmão. Não tem maldição, não. O que falta é vergonha na cara mesmo, é arrependimento. É mudarmos. Com meu pai era assim, eu sou assim. Não, você não precisa ser assim. Você é assim porque você é. Você quer ser. Aleluia. Então sejam homens como Noé. Sejam homens sementes. Homens que antecipam e preparam todo o ambiente para que a tua casa, a tua família venham viver a melhor realidade dessa terra, o melhor lugar dessa terra. Prosperem, meus irmãos, avançam, cresçam. Vivam uma realidade completa, familiar, com seus filhos, com a sua esposa. E entendendo que o lugar da transformação começa no seu quarto. Orando ao Deus. Orando ao Senhor. Homens que têm lágrimas nos olhos, né? A vida fez com que a gente viesse perder as lágrimas nos olhos. A dureza da vida, as circunstâncias fez com que a gente ficasse com o coração duro. Homens, não. Homem chora, irmão. Homem também chora, cara. Esse negócio de que tem que mostrar que é durão, né? Legendário, subir a montanha. Os caras andam assim, né? Cara, antes de legendário, os caras assim, mais legendários, os caras aqui, ó. E aí? Tem um coração de servo simples. Coração como o de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, pode ficar de pé.